dessa chamada terceira via, por qual o senhor já denominou como viúva de Bolsonaro, mas são desses presidentes de partidos, outros candidatos, lhe chamou para conversa, lhe chamou para se juntar ao grupo, para poder dialogar? Eu tive um jantar, 15 dias atrás, com a direção do União Brasil, o Luciano Bivar e o Semineto, e eles perguntaram se eu admitia para continuar com a conversa com essas outras pessoas. Eu disse a eles que a mim repugnavam ainda de sentar com o inimigo da República, que é o Sérgio Moro. Parece que essa questão está vencida, então a única restrição que eu fazia está superada. Então você não vai voltar à mesa de diálogo? Desde que haja um método. Qual é o método? Não pode ser um acordo, sabe, de pretendentes a replicar o que está aí. O que está acontecendo no Brasil, que eu tenho que mostrar hoje para vocês de novo, é uma linha final do modelo econômico e do modelo de governança política que não tem como prosperar mais. Portanto, o método da conversa deve ser a discussão do que está pretendendo colocar no lugar dessa tragédia que está aí. Agora, ministro, você sabe O professor queria silêncio, por favor. A gente não consegue nem ouvir a pergunta do repórter aqui e muito menos eles nos ouvir. Por favor, silêncio. Agora falando de viúva do presidente Bolsonaro, Luciano Bivar é o presidente do partido que elegeu o presidente Bolsonaro. Sim, e eles não romperam? Mas isso não incomoda o senhor? Não, eles romperam feio na medida em que eles romperam e eu estava conversando já com democratas. Isso aqui é uma coerência que eu quero estabelecer. Nas eleições passadas nós apoiamos o Ronaldo Caiado em Goiás, apoiamos o Mauro Mendes no Mato Grosso e nessas eleições recentes agora nós fomos juntos em Salvador, ganhamos no primeiro turno as eleições. Posteriormente, e essa conversa então é antiga. Posteriormente a isso, bem, com quem eu vinha conversando, consolidou uma fusão junto com o PSL. Essa contradição, portanto, veio a posteriori e eu não posso jogar o mar apenas porque aconteceu. Essa é a dinâmica do fato brasileiro. Ministro, geralmente os integrantes desses partidos dizem que aceitam conversar com o senhor, mas querem um Ciro desarmado. Como é que o senhor recebe esse tipo de avaliação? Tem alguma reavaliação de postura nesse quesito? Eu sou um desarmado, eu tenho horror à arma. Acho que esse negócio de permitir arma na rua é um desastre completo. Faço campanha, sabe, contra armas, enfim. Agora, veja, no Brasil, o sistema profundo é tão esperto, que diante de um cara como eu, isso não é vantagem nenhuma, devia ter 10, 20, 30, 100 caras como eu. Mas nessa dinâmica, lamentavelmente, só resta eu, entre os possíveis candidatos a presidente da República, que está dizendo com todos os S's e R's que o sistema econômico que está aí faliu. Porque enquanto a nossa empresa está sendo destruída, enquanto nossos empregos estão sendo destruídos, 5 bancos acumulam 85% de todas as transações financeiras. No momento de uma grande depressão econômica que já durou uma década, o Banco Central Brasileiro está aumentando a taxa de juros e cada 1,5% aumenta a taxa de juros Selic, sabe quanto é? Um saque de 60 bilhões de reais dos cofres públicos, aqueles mesmos cofres de onde se diz que falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. E eu quero mudar isso, eu tenho uma fórmula de mudar isso. Como não pode me chamar de picareta, de desonesto, porque eu tenho 40 anos de vida limpa, não pode me acusar de incompetência, porque eu também tenho uma biografia que me qualifica, né, apenas estou me apresentando ao povo e fico inventando essas coisas que eu não sei o que diabo é. Desarmado? Eu nunca dei armado na vida. Agora eu sou da luta, meu irmão. Eu só quero ser presidente para mudar o Brasil. Só para deixar como está aí, eu chamo Lula. Chamo Lula, vocês vão ver o que é bom para tosse. Silvio, e tem uma aproximação com o Podemos, o Álvaro Dias, teve vários assentos durante Não, eu apenas, apesar dos protestos do Lula, esse meu verdadeiro irmão e amigo, eu me dou muito com o Álvaro Dias há muitos anos. Posso chamá-lo de amigo nessa classe de amizade social. Acho que eles saltaram a fogueira, como você viu acabar de dizer aí, porque botar o Moro dentro do partido significa trazer um inimigo da República para o processo político brasileiro. Só você não pode, um juiz não pode usar os autos para perseguir um político e depois ser ministro do outro político que ganhou a eleição. Um ex-juiz, ex-ministro da Justiça, portador de informações privilegiadas, não pode trabalhar para uma multinacional e em 10 meses ganhar 3 milhões e 600 mil reais em dólar e tentar esconder isso do povo brasileiro. Essa é uma grande picareta que a República tem que expurgar da nossa convivência. Ministro, tem alguns critérios para aderir a essa
essa aliança com a União. Gente, me ajudem com silêncio, não está dando para ouvir, por favor. Veja, eu gostaria de participar de uma discussão sobre o diagnóstico da crise. O que está acontecendo para a economia que mais crescia no mundo, de repente faz 10 anos que não cresce nada. O que acontecia com a economia que vivia ali no pleno emprego, 4% quando eu fui ministro da Fazenda ou quando terminou o governo do Lula, de repente passa para 12% de desemprego ainda com o PT e daí não desce. O que está acontecendo com um país que tinha 30% da sua riqueza tirada de uma indústria ultramoderna e que está vendo essa indústria ser dizimada, reduzida a 9% do PIB? Sabe, tem que ter um diagnóstico para entender o que está acontecendo. E eu tenho uma proposta de diagnóstico. Porque se a gente acerta a mão no diagnóstico, a gente vai ter uma solução, uma terapêutica, uma recomendação de cura muito clara, que eu também tenho. Então eu não sou dono da verdade, mas eu gostaria de estar numa aliança que nós considerássemos, né, criteriosamente a causa da crise brasileira e as raízes do que nós precisamos fazer para devolver ao país um projeto nacional de desenvolvimento. Ministro, há alguns dias o senhor esteve almoçando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor sabe que o Rodrigo Pacheco não é exatamente a pessoa mais efusiva do planeta, assim, né? Mas ele, apesar disso, em entrevistas com jornalistas, ele foi muito elogioso do senhor, né? Falando que o senhor é muito capaz, pode crescer muito nas pesquisas. Tem algo aí? Ou se O senhor está procurando um vice mineiro? Ou se eu pudesse era bom, senhor. Era bom demais, o trem seria bom. Mas de qual partido? Aí vai depender de julho. Deixa eu explicar de novo para vocês. Eu tenho hoje a alegria e a honra de estar aqui testemunhando o lançamento da pré-candidatura da senadora Leila, que é dessas joias que a democracia brasileira produz. E é preciso que o jovem entenda isso. A política está cheia de sujeira, cheia de incompetente, cheia de mentiroso, mas a política também é capaz de produzir esse tipo de joia. Não é uma pessoa que forjou seu caráter nas quadras, nos enchendo de alegria, mas que tem história antecedente, filha de imigrantes nordestinos, cresce, vira uma pessoa que poderia escolher qualquer setor da vida para ter sucesso e aceita vir para o desafio, muito rapidamente se desenvolve como uma mulher de vida pública, não é homem público, mulher pública, né? Como uma secretária de esporte que se oportunizou para muitos filhos de pobre aquilo que ela teve lá atrás com muito sacrifício e oportunidade de se inserir no esporte, que é um elemento essencial para educar as pessoas. De repente vem senadora da República, a primeira senadora do Distrito Federal, está pronta, vai fazer história como governadora. Pergunte-me sobre isso, que eu estou pronto para responder. Para ter mais mulheres na política, o PDT vai apoiar mais pré-candidatas aos governos do Estado? Sim, hoje nós temos a governadora do Ceará, né, que vai ser examinada com mais outros 3 postulantes. E ela certamente está, a Carol Castro será nossa candidata a governadora no Amazonas, a Michelle no Acre, o Lula pode responder, mas nós temos também a Amanda Anderson. A Amanda Anderson, pré-candidata no Paraná. Nós devemos ser o partido que terá mais mulheres como porta-voz, dando sequência a uma tradição nossa. Eu fui prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Nas 2 ocasiões, mais da metade do orçamento eram governados por mulheres na minha vivência. Até quando o senhor acha que a federação do PT, PCdoB, foi anunciada hoje pelos partidos? Olha, em festa e em velório de amigos e adversários, eu não costumo me meter não. Eu tenho muito dó de ver um partido centenário como o PCdoB aceitar ser extinto pela ação apodrecedora da política que o Lula tem exterminado na vida brasileira. o senhor acha que até... Existe uma tentativa de aproximação? Existem 2 forças que ainda não estão alinhadas no processo pré-campanha brasileira, União Brasil e o PSD. Com ambas essas forças, sempre lembrando a pergunta que ela fez, já assisti antes da fusão com o PSL, nós do PDT tínhamos uma conversa. Então nós em Belo Horizonte apoiamos o Calil. Lá no Rio de Janeiro nós já temos um grande e bem avançado entendimento com o Eduardo Paes, que são 2 forças importantes, além de uma relação histórica minha com o Kassab, um velho amigo, e que já votou em mim como candidato a presidente da República numa ocasião dessas. Então o PSD e o União Brasil são os 2 partidos que ainda não tendo alinhamento, né, nós temos aprofundado a nossa conversa na direção de tentar fazer. Mas eu acredito, francamente, com toda a humildade, todo mundo sabe o que eu estou fazendo, não gosto de bastidor, não gosto de coisa por trás dos planos,
eu acredito que eles só terão uma definição ali perto de julho. Por quê? Porque eles querem ver se eu atravesso o Rubicão, que é aquele rio que o César ultrapassou, né, rompendo a história romana, que as divisões militares tinham que ficar fora da cercania de Roma, mudando a história do Império, né, que é uma república que acaba virando Império. Quando querem isso atravessar o Rubicão, eles querem ver se eu me viabilizo. E é isso que eu quero também, porque na medida em que eu, junto com o povo brasileiro, fazendo o meu esforço com o meu partido, o PDT, que está bem organizado, né, muita força, nós vamos nos apresentar, eu acho que com 7 ou 8 candidatos próprios, governador do estado, e fazemos isso com muita humildade, mas com muita consistência. E a ideia é que nós somos o único, lamentavelmente, devia ter 20, que propõe uma mudança do modelo econômico, uma mudança do modelo político. Semana passada, a Gleice inacreditavelmente anunciou que o Lula, uma vez eleito, vai manter a atual direção do Banco Central. Veja onde nós chegamos. O Bolsonaro nomeia uma direção do Banco Central e o Lula se compromete para se vender nos vender novamente aos banqueiros, coisa que já fez no passado, e chegar ao limite, né, de garantir a manutenção de uma direção do Banco Central nomeada pelo Bolsonaro. Isso é o fundo do poço. Eu, no primeiro dia, convidarei suas excelências a se demitir. Tem que alterar a lei da autonomia nesse caso? Não. Para a gente convidar as pessoas a se demitirem, não tem lei nenhuma. Agora, eu vou substituir a forma de autonomia que o Bolsonaro impôs por uma outra forma de autonomia. Qual é a diferença? A diferença hoje é de que o Banco Central brasileiro apenas e tão somente serve aos bancos. E o Banco Central do mundo inteiro serve à economia dos seus países. Só para dar um exemplo de diferença. No Brasil, com uma única ferramenta, a taxa de juros, o Banco Central persegue unilateralmente a inflação menor. O Banco Central norte-americano persegue a menor inflação a pleno emprego. O Banco Central europeu persegue a menor inflação a pleno emprego. O que está acontecendo no Brasil é uma grande fraude, que na iminência de eu chegar à presidência da República, eles estão tentando consolidar com leis. Por exemplo, teto de gasto, meu irmão, com o status constitucional, isso não existe nem na literatura, nem em nenhum país do mundo. Ou seja, no primeiro dia vai ser revogado também. Quer dizer o quê? Que eu sou a favor de inflação, como eles vão dizer? Não, eu sou ex-ministro da Fazenda. Entreguei inflação quase zero. Ele quer dizer que eu vou afrouxar as contas públicas? Não, eu não tenho um dia de déficit. Prefeito, governador, ministro da Fazenda. Então, agora eu sei fazer isso por outro caminho. Como? Cobrando imposto dos ricos. Que neste país virou o paraíso fiscal dos ricos. Então, quer detalhe? Vou cobrar 0,5% a 1,5% de alíquota progressiva sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Atinge os 58 mil contribuintes e arrecada 60 bilhões de reais e acaba o déficit nesse passo. Eu vou cobrar um imposto progressivo sobre lucros e dividendos, que eu já cobrei como ministro da Fazenda. Eu já cobrei, arrecado mais 70 mil. A reforma tributária é isso que eu estou falando. Então, por que eles falam contra mim? Não é por nada, é porque eles querem continuar mandando no país, drenando toda a energia que o país produz e trabalha, que está indo para o brejo, para manter a especulação financeira mais imoral e criminosa da história da humanidade. A reforma tributária seria a primeira reforma do seu governo? No meu caso, todas as reformas irão juntas no ordenamento constitucional complexo. Serão propostas essas reformas num pacote só, nos 6 primeiros meses, e ao invés de uma negociação em gabinete do Congresso, eu vou alargar a interlocução fazendo um novo pacto de governadores e prefeitos, para que haja uma interlocução com os governadores e prefeitos, restaurando a capacidade de investir das cidades e dos estados, de maneira a envolver os governadores e prefeitos nessa grande mediação da reforma. E naquele impasse que persistir, ao invés de eu me vender ou subornar pessoas, eu vou convocar o povo a votar diretamente para o plebiscito naqueles pontos onde o impasse persistir. Todas as reformas num pacote só. Aí é um livro inteirinho que eu preciso de tempo para mostrar, mas o livro está nos... Chama o próprio, na verdade tem alguns livros explicando. É um livro que está lá, isso é o Projeto Nacional do Dever da Esperança. Mas, enfim, é uma reforma fiscal, uma reforma política, um novo pacto federativo são os eixos centrais. Mas haverá também uma inovação profunda nas políticas de saúde e de educação. E o país será chamado a celebrar de novo, aquilo que não queimou desde os anos 80, um projeto. O projeto significa, se depender da minha proposta, que o Brasil vai se impor a tarefa de ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, no prazo de 30 anos.
tirando desse prazo de 30 anos as etapas intermediárias de 5 e 5 anos, 5, 10, 15, 20, 25. Então haverá metas, objetivos, orçamentação e dizer de onde vem o dinheiro para